Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento, quando vamos falar a sua palavra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a todos quantos estão esperando por aquele grande dia da nossa transformação. Nós vamos tomar várias escrituras nesta ocasião. Jeremias capítulo 1, verso 1 ao 5. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Isaías, capítulo 49, verso 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. 33, verso 12. A seguir. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Isso é importante, nós irmos guardando isto. Separar dos demais povos e conhecê-lo pelo nome, né? Conhecê-lo pelo nome. Este é o nosso Deus. Ainda o Evangelho segundo Lucas,
capítulo 1, verso 15 ao 17. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração, ou melhor, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esta é a escritura de João Batista, o profeta. Gálatas, capítulo 1, verso 15 ao 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Para você ver que Jesus Cristo foi revelado, o Filho de Deus foi revelado no homem Paulo, no apóstolo Paulo, no profeta Paulo. E, no entanto, nós não podemos confundir as coisas. São várias escrituras que nós tomamos neste momento e nós queremos falar sobre Deus escolhe seus profetas. Ou Deus escolheu seus profetas desde o ventre. São várias formas de você entender como que a Escritura trata este assunto e como que Deus faz esta escolha, esta eleição. É importante nós tomarmos, nesta ocasião, o profeta irmão Branham, para que ele traga ainda mais luz sobre esse assunto. Na mensagem, mas no princípio não foi assim, parágrafo 97. Você crê que temos profetas? Aí está o dom de profecia. E então aí está um profeta. Quantos sabem que existe diferença nisso? Ele estava se referindo aos dons, aos 9 dons. É o dom de profecia na igreja. Agora, quantos sabem que existe diferença nisso? Foi aí onde vocês, preciosas pessoas da chuva tardia, se confundiram. Veem? Um profeta é nascido profeta. Ele sempre tem o assim diz o Senhor. Nunca erra.
o dom de profecia estaria em um, então no outro, e isto tem que ser julgado através de 3 juízes, e então é dito à igreja, e para que se veja se aquilo acontece. Jeremias era um profeta. Deus disse: antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe, eu te conheci e te santifiquei para ser um profeta e te enviei para as nações. Vamos destacar já este assunto. Quando Deus envia um profeta, Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando Deus envia um profeta, aquele profeta é para as nações. Ele é como um pai para as nações. Como numa casa há filhos obedientes, numa grande casa, numa grande família, há filhos rebeldes, há filhos que obedecem, há filhos que estão mais submissos e há filhos que não estão nem aí para o que o pai os fala, os dirige. Assim, é um profeta dado como um pai às nações. Você lembra da mensagem em Abraão restaurado, quando fala do HAM, que foi acrescentado no nome de Abraão em inglês? Que Deus o fez pai de nações, pai das nações. Parece que tem diferença, mas não é nenhuma diferença. Um profeta, ele é para as nações. Todo profeta, quando se trata do ofício profético, nós vamos ver isso logo mais na frente. Quando se trata do ofício profético, ele é enviado às nações. Ele não precisa ter HM no nome. Não precisa. Ele pode ser Jeremias, ele pode ser Moisés, ainda falando com Deus, ele diz: fazer uma separação do teu povo dos demais povos existentes ali. Então, Moisés era um profeta tanto para o Egito, como para Israel, como para todas as nações daquele dia. Era um profeta às nações daquele dia. Isaías, nós vemos da mesma forma. Nós poderíamos tomar cada profeta e ver que foi assim que Deus estabeleceu. Então, este ensinamento de que só HM é parte do nome de Deus precisa ser reexaminado, precisa ser visto, e isto de uma melhor forma. Aqui nós encontramos a Paulo dizendo: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então veja que Paulo, como profeta, e todos os demais profetas, todos eles reproduziram a Cristo no seu dia. E, no entanto, nenhum deles tinha
o seu nome como sendo o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A função, a finalidade de um profeta é isto, é representar Cristo para as nações. É para isto que há um profeta, pois Cristo é a palavra. Eu sei que você sabe destas coisas, mas vamos um pouco mais. Aqui o profeta irmão Branham disse: te conheci e te santifiquei para ser um profeta e te enviei para as nações. Isto é correto. Tomemos outro aqui. 712 anos antes mesmo de João nascer, ele era a voz que clama no deserto. Através de Isaías, o profeta, Jesus, desde o jardim do Éden, vem. Não podemos ser dons e chamadas são sem arrependimento. Dons e chamadas são sem arrependimento. Agora, um profeta de Deus, ele é escolhido por Deus antes mesmo deste existir. Deus, em sua presciência, já escolhe, seleciona e o destina para o fim, para o povo, para o dia, para as nações. Na mensagem da graça, a mensagem da graça, parágrafo 191. Seus dons, eles são falar em línguas, interpretação de línguas, e conhecimento, e sabedoria, e discernimento, e assim sucessivamente. Estes são todos os dons. Mas, então, há 5 ofícios. Você lembra disso? Efésios, capítulo 4, verso 11, o quíntuplo de Efésios. Mas, então, há 5 ofícios. Primeiro é apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles, vê? Eles não, você não pode desejá-los. Não ore por eles. Não fique pedindo a Deus para você ter um ofício deste, pois Deus não vai te ouvir. Por isso nós temos hoje tantas pessoas tentando fazer o trabalho de pastor e nunca foram chamados por Deus para serem pastores. Você não pode desejá-los, não ore por eles, eles são dados soberanamente. Você é nascido para este fim, você nasce para isto. Aí está a razão pela qual o profeta de Deus, irmão Branham, diz na mensagem Hebreus 7, segunda parte, a partir do parágrafo 39, que quem escolhe o pastor é a congregação. São as pessoas que consideram aquele indivíduo como pastor. Isto mostra que ele é um escolhido para aquele propósito, para aquele fim. Não é eu chegar e me estabelecer ali e dizer assim: a partir de agora eu sou o pastor de vocês. Não é desta forma. Isso é antibíblico, antimensagem. Isto é para gente que não tem ensinamento de Deus, né? Então veja que é assim. Agora, muita gente pensa que é necessário
aquela cerimônia toda, imposição de mãos, né, para poder se consagrar um ministro, um pastor. Não é assim que o profeta irmão Branham ensina. Embora isto é bom também ser feito desta forma, mas estes ministros, companheiros, eles apenas irão reconhecer que naquele homem, naquele indivíduo, naquele irmão, já está sendo exercitado tal ministério. Homem nenhum tem a capacidade de colocar um ofício em outro homem. Isso é denominação. E denominação não é de Deus. Então aqui encontramos já que muita coisa não é da forma que nós apenas imaginamos, né? Cento e 193. Ainda estamos com a mensagem da graça. Um profeta não se torna um profeta se alguém coloca as mãos sobre ele e faz dele um profeta. Um profeta nasce profeta do ventre de sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um profeta. Vê? Deus disse a Jeremias, antes que você fosse concebido no ventre de sua mãe, disse, eu te conheci e te santifiquei e te ordenei um profeta para as nações. Um profeta sempre é para as nações. Assim também nós vamos encontrar nos nossos dias o profeta irmão Branham, um profeta para as nações, um profeta para o mundo gentil. Eu sei que muitas vezes é difícil e também temos que trabalhar com esta situação, olhando por este lado, pois nós estávamos há 2000 anos sem profeta. E o povo sem profecia se corrompe, a mente se corrompe, a fé vai se corrompendo, vai enfraquecendo. Mas Deus enviou-nos um profeta, de acordo com Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, convertendo o coração dos filhos nós aos pais apóstolos, para que ele não venha e fira a terra com maldição, não fira a terra sem antes dar-nos uma advertência. Então nós cremos em um profeta, temos um profeta em nosso meio, temos aqui a sua mensagem. E esta mensagem, ela é viva todo dia. Ela vive em nós todos os dias. Agora, é importante lembrar que o profeta irmão Branham também é um profeta às nações. Como eu disse antes, todos os profetas são sempre enviados às nações. Vamos um pouco mais aqui. Ele era o profeta do Senhor, e todo o restante deles vindo, estamos lendo sobre Moisés, né? Estamos lendo sobre Moisés agora. Isto é correto. Veio Moisés, antes que ele nascesse, ele era um filho adequado. Ele era o profeta do Senhor. E todo o restante deles vindo, Cristo era o Filho de Deus. Então, é importante nós destacarmos isto aqui agora.
Então nós temos a Moisés, temos Jeremias, temos todos os profetas do Velho Testamento, temos os profetas no Novo Testamento, temos ao irmão Brana nos nossos dias hoje. Agora, temos o profeta dos profetas, um profeta por excelência, Cristo. Cristo era o Filho de Deus, desde o jardim do Éden. Isto é correto. Vejam, dons e chamadas são sem arrependimento, mas os dons são dados ao corpo. Agora, reconhecemos isto, nós reconhecemos todos estes dons. Os dons são dados para a edificação do corpo, da igreja, da congregação. Parágrafo 196. Agora vamos ver o que Jesus era no nosso meio. Nós vamos, irmãos, calmamente, para nós vermos que há uma grande diferença entre o ministério do Senhor Jesus, mesmo ele sendo um profeta, todos sabemos que o era, e entre os demais profetas. Vamos calmamente, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento nesta hora para compreendermos as Escrituras. Vamos aqui com o ensinamento do nosso profeta. Agora vamos ver o que Jesus era no nosso meio. Ver o que ele era lá atrás. Nós encontramos quando ele primeiro começou o seu ministério. Agora ouçam atentamente os que são daqui. Os que são daqui, desse tabernáculo Brana, como o Brana estava falando. Os que são daqui, desta congregação que está sob o meu ministério. Então, ouçam atentamente os que são daqui. Quando ele primeiro começou seu ministério, em São João, capítulo 1, encontramos, depois que ele foi batizado, depois dele vir, ele nasceu e chegou aos 30 anos de idade, ele foi batizado por João, o Batista. O Espírito Santo desceu como uma pomba e veio sobre ele. E uma voz veio e disse: Este é meu filho amado, em quem... Mobrana corrige algo aqui. Ele diz, o verdadeiro original grego diz, em quem me agrada habitar. Disse, em quem me agrada habitar. Mas vejam, isto soa um pouquinho ao inverso para nós. E o verbo antes do advérbio, mas realmente é em quem me comprazo, porque Cristo, Deus, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós sabemos disto. Amém. Nós sabemos disto. Agora a mensagem: o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Parágrafo 35. Um profeta, lembrando que sempre um profeta é para as nações. Um profeta é escolhido desde o ventre. Um profeta, para sermos mais claros, mais exatos, um profeta é escolhido por Deus já no programa de Deus antes da fundação do mundo. Deus já tinha toda a sua programação estabelecida. E ele sabia que nestes últimos dias ele teria um homem chamado William Marion Branham, o qual ele o chamaria e mostraria a ele uma montanha com 7 picos. E ele disse, se algum dia houver alguma dúvida, volte aqui. Lembra-te
disto que eu te mostrei, deste sinal eterno. Lembra-te de Isaías 56, versos 4 e 5. Você sabe que é eu que estou citando agora, porque o sinal eterno está lá em Isaías 56, versos 4 e 5. E te darei um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno que nunca se apagará. Que é isso? É um sinal eterno. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Mensagem que faremos com este Jesus chamado Cristo? Parágrafo 35. Notem o que aconteceu. Ele tinha claramente identificado e cumpriu o ofício que Deus disse que ele cumpriria, como Messias. Então você veja que Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que estava prometido que o Messias faria. Não havia dúvida quanto a isso, pois ele nasceu da maneira que Deus disse que ele nasceria. Ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que ele seria. Ele havia provado ele mesmo ser o Messias, porque o Messias era Deus. Messias significa ungido, e ele foi ungido com a plenitude da divindade. Aí está onde nós vemos a diferença entre um profeta, um filho do homem, e entre o filho do homem. Há uma diferença. Um profeta, ele é a boca de Deus. Ele é o representante direto de Deus na terra. Eu sei que vocês sabem, eu só estou repetindo estas coisas. Então, ele é Deus conosco. Um profeta é Deus conosco. Sim, ele é Deus conosco, mas ele não é o Emanuel como Cristo é, como Jesus é. Por quê? Porque em Jesus habitou a plenitude da divindade corporalmente. Correto isso? Colossenses 2:9, é isso? Porque nele habitou a plenitude da divindade. Isto é, no Filho do homem. Em um Filho do homem não tem a plenitude da divindade. Paulo não tinha a plenitude da divindade. O irmão Branham também não tinha a plenitude da divindade. Se nós dissermos que tinha, então nós estamos fazendo um ensinamento anti-palavra, antibíblico. Então, vamos caminhar um pouquinho mais para nós vermos a diferença. Então, todos eles, Isaías não tinha a plenitude da palavra. Nenhum deles, todos os profetas, eles tinham o ofício profético, eles eram um profeta enviado às nações, era a boca de Deus para as nações naquele dia em que foram enviados, mas nenhum deles teve a plenitude da divindade. Os irmãos sabem disso. Ele não foi simplesmente um profeta. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui. Ele não foi simplesmente um profeta. Agora, irmãos, irmãs, meus irmãos, povo de Deus, um ofício profético não é algo simples, é algo grandiosíssimo, é muito grande um ofício profético. Mas para que nós aprendamos o ensinamento que o irmão Branham está nos trazendo, então o irmão Branham traz essa expressão:
ele não era simplesmente um profeta, porque um profeta, vamos colocar o nosso profeta no nosso dia, o irmão Branham. É claro que Cristo é muito superior, não pode se comparar. O irmão Branham mesmo diz isso em várias mensagens. Ele é o profeta dos profetas. Então, o Senhor Jesus não era simplesmente um profeta, embora o ofício profético é algo grandiosíssimo, é algo celestial, divino. Mas ele foi mais que um profeta. Então ele não era simplesmente um profeta. No entanto, ele foi um profeta. Mas ele foi mais que um profeta. Ele foi a divindade habitando corporalmente num ser humano. Você entende? Entendeu isso? O porquê nós não podemos confundir o irmão Branham, um filho do homem, com o filho do homem, com Cristo. Embora eu sei que, por não termos profeta há 2000 anos sem profecia, é claro que a mente das pessoas, e o diabo sabe disto. Eu vou voltar lá outra vez. E o diabo sabe disso. Ele sabe que o povo ficou 2000 anos sem profeta. E ele veio durante esse tempo todo trabalhando, desordenando, fazendo a coisa fora de ordem, entendeu? E complicando com seus sistemas denominacionais. E aquilo coloca as pessoas em mau costume. E muitos chegaram aqui na mensagem e quiseram fazer do seu grupo uma denominação, mas filho de Deus não habita em denominação, filho de Deus não vive em denominação, filho de Deus só vive da palavra. E é por isso que nós estamos agora, como um atalaia, anunciando e chamando a atenção dos irmãos, do povo de Deus, das filhas, dos filhos de Deus, que Deus não trata com um sistema denominacional, ainda que ele tenha partes da mensagem. Deus não trabalha desta forma. Então ele disse, mas ele foi mais que um profeta. Ele foi a divindade habitando corporalmente num ser humano. O irmão Branham não foi a divindade, a plenitude da divindade habitando corporalmente num ser humano. Ou você acha que foi? Claro que não. Paulo não tinha a plenitude da divindade habitando nele em carne humana. Não tinha. Olha como é que Paulo tinha Cristo. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então, o objetivo de Deus era revelar em Paulo o seu Filho Jesus Cristo para as nações daquele dia. Não foi assim? Correto isso? Nos dias do profeta irmão Branham, se repete a mesma cena, a ponto do profeta irmão Branham dizer, se os de Paulo entrarem, os meus também entrarão. Nisto eles responderam lá na sexta dimensão, nisto estamos descansados. Não foi assim? Que segurança, que coisa boa, né? Sem nenhuma doutrina errada. E ele disse, então nós temos aqui que o irmão Branham revelou sim o Filho do Homem. É isso que o irmão Branham ensina. Nós poderíamos ter tomado todos estes parágrafos, mas tomaria muito tempo. O ministério do irmão Branham foi para este fim, foi revelar Jesus Cristo a nós. Agora o irmão Branham não é Jesus Cristo.
essa doutrina que diz que o novo nome do irmão Branham, que o nome do irmão Branham, melhor dizendo, é o novo nome do Senhor Jesus Cristo, a raiz dela é exatamente ali, naqueles que estavam batizando em nome do irmão Branham. Não tente, irmão, dizer, o irmão Branham não é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Branham. Isso é tentar enganar as pessoas. Não faça isso. O senhor é um pregador, você é um pregador do Evangelho. Eu quero acreditar que o senhor tem um ofício dado por Deus e não feito por imposição de mãos de alguém. Vamos ser honestos com as pessoas. Vamos dar a elas a mensagem do profeta irmão Branham como ela é. Ou será que nós não temos medo de encarar aquele juízo, de cruzar aquela linha da misericórdia? Então vejamos, um profeta é dado para as nações. Um profeta é escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando Deus escolheu o irmão Branham, ele havia escolhido todos estes outros profetas, os quais nós já lemos sobre eles aqui no início desta mensagem. Todos eles foram escolhidos na mesma base. Por isso Deus diz em Isaías 56, versos 4 e 5, que dentro dos seus muros, dentro do seu reino, ele tem um lugar, uma galeria, aonde está o nome de todos estes profetas. Então ali estava Isaías de fulano de tal, estava Jeremias de tal e tal, estava Paulo de Tarso de tal e tal, e estava também William Marion Branham de Jeffersonville, Indiana. Isso sim, eu creio que este é o nome que Deus escolheu lá, desde antes da fundação do mundo, para ser enviado às nações, um profeta ao povo gentil, com o fim de preparar um povo para ir de volta à fé dos pais apostólicos. Vamos concluir aqui o nosso assunto. Um profeta é escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Conhecido como Filho de Deus, Deus o Pai havia feito sombra sobre uma virgem e criou nela sangue em seu ventre, uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. Entendeu por que Deus não podia habitar em sua plenitude num homem como o irmão Branham, num homem como Paulo, num homem como Isaías, como Jeremias e como os demais profetas? Porque todos eles vieram através da via sexual, vieram através do sexo. Cristo não veio através do sexo. Deus mesmo criou uma célula de sangue que trouxe ao ventre de Maria, e daquela célula de sangue ele gerou o seu filho, o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. Amém? Pode dizer amém? Mensagem Coisas que Hão de Ser, parágrafo 28. Ele disse através dos profetas, eu me referi a isto na última tarde, como tomemos Isaías, ele disse, uma virgem conceberá. Quem pensaria de um homem que foi ensinado entre o povo, diria tal coisa como esta? Uma virgem conceberá? Você já parou para pensar?
Um profeta. Isaías era um homem conhecido na cidade, na nação. De repente Isaías chega e sai com essas palavras: uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Quem pensaria de um homem que foi ensinado entre o povo, diria tal coisa como esta? Mas porque ele, um profeta, é um refletor de Deus. É isso que é o nosso profeta, irmão Brana. É um refletor de Deus. Se colocar qualquer outro depois do irmão Brana, vai só ofuscar, porque eles não são ordenados por Deus para tal ofício. Irmão Brana é o mensageiro da sétima era, e ele chega a dizer que é a última mensagem, é o último mensageiro. Não podemos colocar mais nada entre o irmão Brana e a pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo. A pedra de coroa não é João, não é Manuel, não é Joaquim. A pedra de coroa não é Francisco, não é ninguém. A pedra de coroa é Cristo. Um profeta é um refletor de Deus. Ele é feito de tal maneira que ele não pode falar suas próprias palavras. Ele tem que falar as palavras de Deus. Ele é simplesmente como um refletor, e ele é a boca de Deus. E então, portanto, ele disse: uma virgem conceberá. Provavelmente ele não tenha entendido isto, mas Deus havia falado isto através dele, porque ele prometeu que ele não faria nada sem que revelasse aquilo a seus servos, os profetas. Então, quando ele disse aquilo foi há 800 anos antes que acontecesse. O problema é que as pessoas não sabem esperar no tempo de Deus. As pessoas muitas vezes se apressam. Você acha que não teve muita gente tentando se aprontar? O Mobrana chega a dizer isso. Teve muitas moças tentando se aprontar e pensando que era ela que ia ser a escolhida. Maria nem sequer pensava nisso, entendeu? Sabia, ela cria na palavra e tal, mas ela nunca imaginou isso. De repente o anjo chega: é você, a agraciada. Então as pessoas não têm paciência. E aí, quando o tempo começa a estender muito e eles não veem as coisas acontecer no tempo que eles querem, então eles começam a atropelar com suas doutrinas. Aí começam a dizer que os trovões já aconteceram, que já sabe o que são os trovões. Mais uma vez eu vou falar: trovões revelados não é cumprimento de trovões, não é trovões acontecendo. Trovões revelados são as revelações contidas nos 7 selos. Agora Deus está te dando um tempo, Deus está te dando este espaço de tempo exatamente para que você possa absorver e não criar doutrina à parte, entendeu? Para que você possa absorver as revelações contidas nos 7 selos, que são os 7 trovões. Mas em vez de você ficar absorvendo isto, você começa a criar doutrinas, criar pensamento próprio, começa a formar uma opinião, um pensamento, daqui a pouco arruma mais 2 para também pensar da mesma forma. Não é assim que tem acontecido? Então Deus disse 800 anos antes que acontecesse, mas aquilo tinha que acontecer. Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem, e ela concebeu e trouxe
Emanuel é o que ele era Deus conosco. Ele era um profeta, ele era o Messias, o enviado. Seu nome era Jesus, mas o que ele era? Ele era a plenitude da divindade corporalmente. Por isso ele era Emanuel. É Deus conosco. A nós, ele era Emanuel. A nós, uma criança nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Aquilo teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado aquilo através da boca de seu profeta. E todas as palavras de Deus têm que se cumprir. Portanto, nós sabemos que Jesus foi para preparar um lugar para receber um povo para si mesmo. Quem são estas pessoas? É a noiva Brana? Não. É a senhorita Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 15. Toda a família nos céus e na terra toma este nome. Toma o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver? Quem são estas pessoas? Eu espero, sejamos parte destas pessoas nesta noite. Se tu não és meu amigo, Deus tem feito um caminho, uma condição que você possa estar incluído nele, se desejas. Você é um livre agente moral, você tem livre arbítrio, você pode decidir por aceitá-lo ou por rejeitá-lo, você pode fazer sua decisão. Você pode agir da maneira que desejar. Porém, o convite dele a você neste dia é que você seja um representante de Jesus Cristo. É que você possa representá-lo através da mensagem que ele tem enviado através do seu profeta. Um profeta para as nações. Ele é como um pai para as nações. É isto o que é um profeta. Todos os profetas sempre foram enviados para as nações. Por isso ele é considerado um pai das nações. Esta é a forma. Você veja, todos eles, desde Moisés, Abraão, Jeremias, quando Deus escolheu estes homens, Deus escolheu com este ofício para as nações. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, meu amado ouvinte, e que você possa entender e compreender que não teve que haver mudança nenhuma no nome do irmão Brana. Se alguém conseguir trazer uma mensagem, o irmão Brana, dizendo que houve uma mudança no nome dele, eu vou me retratar com cada um com quem eu falei, vou voltar atrás nestas gravações, vou consertar isto, entendeu? Mas eu não encontrei até hoje em mensagem nenhuma do irmão Brana. Eu creio no irmão Brana, e eu creio que o irmão Brana é verdadeiro. Longe de mim esteja de alguma vez pensar algo contrário a isto. Então, crendo desta forma neste profeta, nós sabemos que quando Deus o escolheu, Deus já sabia o seu nome. Quando Deus mostrou para ele os 7 picos, lá no Monte Lêmon, Deus já sabia quantas letras tinha seu nome. Claro que sabia, pois foi Deus mesmo quem o escolheu, antes mesmo que ele fosse formado no ventre de Ela Brana. Deus mesmo já o tinha escolhido. Você crê assim? Eu também creio desta forma. Então, meu irmão, vamos procurar ver as coisas de uma forma clara, de uma forma transparente, nítida. Nada de deixar aquelas coisas inconclusas, aquelas coisas sem completar.
entendeu? Vamos trazer uma mensagem que esclareça, não que coloque incógnitas nas pessoas. Deixa as pessoas em suspense, em apreensão. Ah, irmão, você entendeu? Então, o novo nome é isso, porque foi incluído um H no nome da família Brana, no nome do irmão Brana, porque a família Brana não tinha H. Quando? Está cheio aí, você pesquisa na internet, entendeu? E pesquisa por todo lado, a família Brana sempre teve a letra H. E quando Deus escolheu, Deus não escolheu o irmão Brana porque ele é o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o que o irmão Brana é o que Paulo também foi. Aprove a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe e separou e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não foi isso? Irmão Brana fez? Então, não podemos tirar nada de um ofício profético, como também não podemos colocar nada a mais num ofício profético. Um profeta é o que ele é. O que é um profeta? É um refletor de Deus. Correto? É isso. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos tem enviado um profeta prometido na Bíblia Sagrada. Ele veio restaurar a fé que os apóstolos pregaram. Trouxe luz para a noiva de Cristo, que espera ansiosa ao Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e os leva ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a ti revelados de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples, dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou. A união, o amor e a humildade, como lema do povo de Deus. Sua missão foi unir os cristãos para o retorno ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a ti revelados de forma real. Esse Elias nasceu numa cabana, nunca teve riquezas aqui, viveu sempre ajudando os irmãos, cultivando o amor. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo evangelho eternal, simplesmente nos trouxe a luz e os mistérios de